Eu trouxe um tema aqui para a gente falar um pouco sobre renovar é preciso. E ali está: nascer, viver, morrer, renascer é a lei. Mas esse renascer não é só por conta do desencarno, não. Esse renascer é renascer em vida, às vezes, que a gente precisa fazer. Então eu vou trazer de novo aqui uma mensagem da Joana de Ângeles, que algumas coisas para aqueles que escutam minhas palestras, parece que vai ser repetitivo, mas é repetitivo mesmo. Porque é necessário que se repita mesmo. Mas eu trouxe aqui um trecho do livro Entrega-te a Deus e um livro Em Busca da Verdade, da Joana de Ângeles. Então ela diz assim para a gente: olha, vive-se na atualidade dias de descontrole emocional e espiritual na Terra. O tumulto desenfreado invade quase todas as áreas do comportamento humano e da convivência social. Trata-se de uma guerra íntima não declarada, cujos efeitos perniciosos atemorizam o ser e a sociedade. São as brigas internas. Aí ela começa já aqui, porque a gente às vezes fica assim: o problema é porque eu moro no Brasil. Moro no Brasil, moro em Juiz de Fora. O problema é porque eu tenho prefeito, eu tenho presidente, ou eu tenho o meu vizinho, ou é porque eu sou casado com o João, eu sou casado com a Maria, é porque eu queria ter sido outra pessoa, eu não queria, né? Esse monte de coisa que a gente começa a fazer, não dizendo que talvez muitas coisas realmente possam entravar, ser um entrave nos nossos processos, mas na maioria das vezes o nosso grande problema são as brigas internas. Porque na realidade tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente não pode mudar, né? Mas essas brigas internas, ela diz, quando a alma está indisposta consigo mesmo. As principais causas pelo desequilíbrio que explode, atormentando a vida e espalhando aflições. Hoje eu trabalho com terapia analítica, eu sou junguiano, né? Porque mais do que nunca eu devia chamar Marcos de Ângeles, porque para mim os livros da Joana de Ângeles, para mim é muito mais do que qualquer faculdade, qualquer pós-graduação que eu fiz na minha vida. E aí eu junto com tudo que ela me fala, com o que eu estudei de Jung, eu mergulho, eu chego a chorar. É engraçado falar isso, eu me emociono tanto com certas coisas que eu chego a chorar. Parece bobeira, mas não, é por causa da profundidade. E aqui, já está no livro Em Busca da Verdade, que é um outro livro, que ela diz assim: vive-se o período no qual a sociedade encontra-se enlouquecida. No mesmo livro, ela diz que 75% da humanidade está adormecida. E ela continua dizendo: buscando coisa nenhuma, em razão da transitoriedade das conquistas e do imediato vazio existencial que envelhecem e evilecem com rapidez os seus adeptos, apaixonados e embriagados pelo licor dos sentidos físicos. E se talvez eu falasse isso em outro ambiente, ia soar até uma afronta, mas eu estou falando dentro de uma casa espírita, que nós sabemos que somos espíritos imortais. E se não sabemos hoje, vamos sair daqui sabendo que somos espíritos imortais. Porque esse licor dos sentidos físicos é para o materialista, para o mundo que a gente sabe que hoje é o mundo mais materialista de todos os tempos da criação. Nem quando nós éramos homens da caverna, nós éramos tão materialistas como hoje. Sabe por quê? Porque nós adorávamos céu, estrelas, não tínhamos os sentidos todos prontos, mas a nossa espiritualidade na caverna existia muito mais do que existe hoje em alguns sentidos. Por consequência, aumenta o número de infelizes e de infelicitadores com a sua patologia mal disfarçada. Percebe que nós estamos voltando lá na campanha? Né? A perda do sentido espiritual e religioso produziu seres insensíveis, cruéis e sem nenhum compromisso com a vida e os valores transcendentais, resultando na situação deplorável da ausência de respeito por si mesmo,
pelos demais e por tudo, incluindo a própria natureza, que nós estamos sofrendo calamitosamente pela falta de respeito à natureza. Não seja de estranhar a tragédia do cotidiano, a crise existencial que toma conta dos indivíduos e da sociedade. Parece uma fala pesada, mas não é uma fala pesada, é uma fala de alerta. E que bom que nós temos ela para nos dizer, porque tem, às vezes, isso aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui às vezes me consola, porque às vezes tem hora que você se sente sozinho, porque você acha que está achando isso sozinho. E quando você pega uma mentora, né, do Cabedal, da Joana, falando isso, te consola, que você fala assim, eu não estava pensando isso à toa. Nós temos que pensar nisso nesse momento. E não é para afligir, não. Nós vamos chegar até o final, espero que eu chegue até o final aqui. Se não chegar, eu marco outro dia, eu volto para terminar, porque eu começo a falar, eu me empolgo, eu sou feliz nesse sentido. Mas a gente vai entender qual o verdadeiro nosso objetivo diante disso. Principalmente nós que intitulamos espíritas. Não é uma cobrança, muito ao contrário. Tudo que está se passando é necessário que passe. Não vamos pensar que não está ninguém no controle. Não, está tudo sob controle. Mas essa hora é uma hora de chamamento para nós. Nós vamos ver o chamado. E aqui eu vou repetir de novo coisas que eu repito em todas as minhas palestras. Valores esquecidos. Que às vezes nós também estamos esquecendo desses valores. Por exemplo, falta de gentileza. E gentileza um para com o outro. Não é gentileza lá fora, não, é gentileza na casa espírita. Está faltando gentileza na casa espírita aqui não, né, Renata? Aqui está tudo tranquilo. Mas gentileza porque tem gente brigando dentro de casa espírita por causa de um monte de coisa. Papelzinho, outro dia eu peguei lá na casa que eu faço parte, está brigando, porque não era aquele papelzinho que tinha que entregar na porta aqui à noite. Eu falei, meu Deus do céu. Qual que era, né? Qual que era? Um pé de guerra, às vezes, coisas do conflito existencial, porque nenhum de nós está isento desse conflito não, tá? Porque somos seres ancestrais que carregamos conosco muitas coisas aí. Então, a gentileza dentro de casa, marido, mulher, filho, pai, mãe, que a gente está vendo que a coisa está meio... Então, a gente precisa perguntar para a gente, eu estou sendo gentil, né, comigo, com a vida? Como diz um amigo meu, né? Eu acho que outro dia eu vi numa palestra, não sei se foi do Haroldo, alguma coisa, eu até falei, eu achei que isso era coisa de piada, depois eu vi que falou numa palestra, falei, até posso falar que um marido virou para a mulher, ou vice-versa, para não falar que é machismo ou feminismo, então qualquer um poderia falar, que ele disse assim, você poderia me tratar como visita. Falou para a mulher dele, aí você já conhece, se riu, você já conhece, né? Aí virou e falou, mas como assim que já está com visita? Não, porque quando vem uma visita aqui em casa, você faz bolo, você faz aquelas coisas bonitas, você arruma a casa, põe flor, aquela coisa toda. A visita chega, você pergunta, você quer água, quer suco, quer o salgado, quer aquilo? Você faz de tudo tal. E eu, quando eu estou aqui em casa, eu te peço um copo d'água, e você fala, você não tem mão, não? Vai lá pegar você. E a gente, às vezes, dentro de casa, por a gente achar que está ali vivendo com a pessoa ali há muito tempo, alguma coisa, a gente acha que não precisa ser gentil. A gente pode até falar isso, mas fala direitinho. Falou imprestável. Levanta. Vai lá, meu amor, com a sua mão aí. Mas fala com gentileza, pelo menos, né? Mas falta gentileza, está faltando gentileza. Está faltando gentileza em tudo quanto é lugar. Eu não sei se para vocês acham que está todo mundo gentil por aí, porque eu acho que não está. Falta de generosidade. Nossa, hoje eu estava saindo cedo para ir para o consultório, e uma pessoa foi lá, do prédio lá do lado, perto lá de minha casa, e colocou o lixo todo na esquina. Aí o outro vizinho disse assim, hoje não é dia do lixo. Ele falou assim com o outro, o que você tem com isso? O outro falou assim, é porque esse lixo vai ficar aqui o dia inteiro até amanhã, tá aquela coisa toda, aí dá bicho, não sei o quê. Ele falou assim, mas vai cuidar da sua vida, senão... Aí começou a falar assim, deixa eu ir embora trabalhar, porque... a gente olha a gentileza com generosidade, que era para dizer, meu amigo, vamos tentar não colocar, né? Essas coisas assim, e generosidade com atitude, né? Eu vim para cá, e aí a pessoa com o celular no volante, dirigindo à minha frente, e balançando para lá, e balançando para cá, eu já falei isso aqui, acho que na minha última fala eu falei, o uso do celular no volante é a segunda infração mais séria. A primeira é dirigir bêbado, embriagado ou
sobre o uso de droga. E a segunda é o uso do celular no volante. E os números mostram que a cada 10 motoristas, 9 usam o celular no volante. Então a gente começa a perceber que isso é falta de generosidade. Sabe por quê? Porque tem outra pessoa que não usa ali. Eu, por exemplo, não vou usar. Eu não estou dizendo que eu sou santo, não. Só que é regra. E a gente está vivendo assim, essa coisa toda, né? Falta de gratidão. Se não tem gentileza, não tem generosidade, eu coloquei a gratidão aqui, porque depois a gente vai falar sobre bem-aventuranças, a gente vai ver que tudo está aqui, nessas coisinhas bobas. Gratidão a quem? Só a Deus? Não, gratidão a tudo. Gratidão a tudo. Porque a gente tem que ser grato. Eu acho que, né, a gente deve acordar e já a primeira coisa, eu brinco lá no culto que a gente faz lá em casa, que gratidão é nossa palavra de ordem, lá em casa. Primeiro agradece, depois a gente pede, o que a gente pede, né? Eu falo, Senhor, já que eu agradeci, posso pedir, né? Então a gente pede, que a gente é pedinte mesmo, né? Falta, olha só, olha como é que é crescente. Falta de gentileza, falta de generosidade, falta de gratidão, falta de compaixão. Se não tem gentileza, não tem generosidade, não tem gratidão, como é que vai ter compaixão? Falta de alegria de viver. Porque se não tem gentileza, não tem generosidade, não tem gratidão, não tem compaixão, como é que eu vou ser alegre? Como é que vai ter alegria de viver? Aí a vida é triste. Aí a gente vê as pessoas tristes. A gente olha o semblante das pessoas. Eu não sei eu que tenho essa cara de pamonha minha aqui, que as pessoas dizem assim, você ri de quê? Faz de tudo, tem hora. Até da desgraça, porque tem hora que você não aguenta mais de tanta aflição na terra. Você fala, Jesus. Vocês imaginam bem eu que escuto pessoas assim, o dia inteiro. Às vezes a pessoa chega e conta, fala coisa perto de mim, porque é o seguinte, né? Eu vou explicar como é que um terapeuta funciona. O terapeuta é o seguinte, quando eu entro no meu consultório, eu deixo o Marcos do lado de fora. Porque se o Marcos entrar, ele não faz terapia. Ele vai falar, o que é isso? Levanta daí, vai viver, né? Então eu deixo o Marcos do lado de fora. E quando eu acabo de atender, eu deixo o terapeuta dentro e pego o Marcos do lado de fora. Porque um não convive com o outro, porque a gente tem um gênio ainda de achar que é mimimi do outro, e a gente sabe que não é assim que funciona. Então a gente tem que respeitar. Mas eu escuto cada coisa que eu falo, Jesus, me dá força. Me dá aí, ô Joana, ô Jung, eu todo mundo, me cerca aqui, porque senão eu não vou aguentar. Eu que já passei dos 50, né? Dos 60, né? Já passei dos 60. Vou mentir, não, né? A cada 8 minutos um suicídio. Então, quando eu estou falando aqui, já aconteceu. Porque é assim que funciona. Porque não tem gentileza, não tem generosidade, não tem gratidão, não tem compaixão, não tem alegria de viver. A vida não vale a pena. Né? E a Joana de Ângeles, para mim terminar a parte que ela fala, ela diz assim, a sociedade moderna padece da hipertrofia do amor. Essa é a nossa doença. O diagnóstico da nossa doença é a hipertrofia do amor. E que Jesus tinha falado lá atrás que chegaria um momento que o amor esfriaria. E é o momento que a gente está percebendo que esfriou um pouco. Então, para a gente pegar aquela fala lá atrás, do início da nossa conversa, então eu digo que a gente precisa, né? E eu pus aqui, necessitamos, penso eu, fazer uma pausa para a gente reflexionar mesmo em torno dessa situação nossa, diante da consciência cósmica. Porque a gente conversa com todo mundo e nós também, nós temos a consciência de Deus. A gente tem a consciência que Deus existe e tal, não sei o quê. Mas se Deus é tudo isso, talvez que a gente pensa, que daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho e tudo, e eu sei que dentro de todo o aprendizado, Deus é esse máximo, esse todo, e que eu sou criatura dele, por que ainda a gente não age conforme a consciência de Deus? E aí a gente tem que se perguntar essa coisa de onde viemos, não é endereço não é de quando, país, o que eu fui. Eu, por exemplo, eu me julgo assim, pelo meu jeito, que numa vida passada eu fui um lord inglês, pelo meu jeito assim de ser. Não sei se vocês concordam. Você concorda, Renato, comigo? Porque tem gente que me procura e fala assim, Marquinhos, você faz regressão de vida passada? Eu falei assim, há uns 15 dias atrás eu consigo fazer. Porque o que eu quero saber da minha vida anterior, o que eu fui? Porque na realidade eu não preciso saber, até é bom que não saiba. Porque eu posso ficar muito decepcionado e pode atrapalhar até o meu futuro. A não ser em casos extremos de doença, a gente talvez até trabalhe, fora disso não. Mas essa consciência de onde viemos é a consciência de eu entender que eu sou um espírito reencarnante. Que dentro de mim eu carrego um monte de mim, um monte de eus, um monte de marcos ancestrais que já vêm passando,
A gente tem uma média aí de 50, 100 reencarnações. Dá para imaginar, não sei quantos aqui, que eu não tenho a ficha de ninguém aqui, né? Mas imagina bem, a gente, 50 reencarnações, imagina bem, 50 de você mesmo, já viveu 50 vezes. Dá para imaginar o que nós já fomos, o que passamos, então a gente carrega. Então essa consciência de que às vezes algumas coisas que acontecem na minha vida, se eu fizer uma parada mental, eu vou dizer, cara, eu estou espiando. Eu estou espiando aqui, porque não teve motivo nenhum de nada. De repente, você sente uma dor no corpo e vê um tumor. Aí nessa vida você não fumou, você não bebeu, você agiu certinho, tudo ali. Comia, não comia açúcar, não comia aquela coisa toda que está aí hoje, não comia ovo, né? E aquela coisa, ou comia ovo, porque eu não sei se pode comer ovo, se não pode comer ovo, mas você levou uma vida e de repente aparece um tumor. A gente diz, o que é isso? De onde vem isso? Expiação. Só pode. Não tem outra explicação? Tem outra explicação? Não, então eu estou espiando. É castigo? Não, é expiação. Eu tenho que entender. Para que viemos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? A Joana falou lá no início, a maioria de nós esquecemos. Virou um parque de diversão, uma Nárnia, e a gente esqueceu. E para onde nós iremos? Nós iremos para onde a nossa consciência nos levar. Né? Porque a mente é o espelho da alma, em toda parte, já nos diz Emmanuel. Então a pessoa diz assim, Marquinhos, como é que eu faço para ir para o nosso lar? Às vezes eu repito isso aqui, porque é uma coisa que eu até brinco muito com isso, eu falo assim, durma nele. Aí a pessoa, mas como dormir nele? Eu falei, tenha consciência de quem habita. Porque hoje também a gente tem essa coisa de ir para nosso lar, como se nosso lar fosse céu e umbral fosse inferno, né? E não é bem assim que funciona, não. Essa coisa fanatizou um pouco a nossa consciência, porque nós temos colônias espirituais espalhadas pela humanidade que a gente não tem noção de qual que seja, né? Eu só quero ir para um lugar onde eu possa aprender mais, porque eu sei que eu preciso muito. E aí a gente vem falar um pouco rapidamente também sobre a questão da casa espírita. O que é a casa espírita, como diz Herculano Pires? É um movimento libertador planetário. Por que é um movimento libertador planetário? Porque os princípios básicos da doutrina espírita, é na casa espírita que aprendemos sobre isso, diz a existência de Deus. Mas não é só dizer, Deus existe. Mas quais os atributos de Deus? Né? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, olha só que coisa. Pergunta número 1, que é Deus? Eu não vou entrar aqui em detalhes, que não é o estudo da noite, mas é para a gente rever o processo. Porque nós não temos, talvez, nós temos a noção da existência de Deus, mas talvez nós não temos a consciência de Deus em nós. Nós somos filhos de Deus. Dá para imaginar o que a gente está, quando a gente expressa isso aqui? Nós somos filhos de Deus. Até o final nós vamos compreender um pouco isso aqui. A imortalidade da alma. A gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente começa a ler, se tirar a imortalidade da alma, você pode pegar o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, todo o livro da doutrina espírita, você pode jogar tudo no lixo ou queimar, porque não vai servir. Então nós temos que compreender a imortalidade da alma. A comunicabilidade dos espíritos, que aí é outro passo que a gente vai galgando para a gente entender. A lei de evolução, que é o início da nossa conversa lá, né? A renovação. E a pluralidade dos mundos habitados. Essa é a base da doutrina. Se a gente tem alguma coisa aqui ainda que não está pautada, pelo menos não para aprofundar, para ser um cátedro dentro dessa situação, mas se tem alguma coisa aqui que a gente desconhece ainda, você pode ter certeza que você vai tropeçar em algum momento no sentido da explicação, da compreensão. Porque sem esses princípios básicos aqui, a gente não consegue dar um passo, às vezes, na doutrina. Na doutrina. E algumas coisas aqui, se todo mundo na humanidade, por exemplo, vou só colocar uma parte aqui, a reencarnação. Se a humanidade acreditasse, só na reencarnação, se a humanidade acreditasse na reencarnação, só na reencarnação, 90% dos problemas da humanidade já estariam resolvidos. Porque para acreditar na reencarnação tem que acreditar em Deus. Aí tem que acreditar em Deus e ter uma visão diferente de Deus. Né? Para acreditar na reencarnação e ter essa visão diferente de Deus, tem que acreditar na imortalidade da alma, senão não tem reencarnação. Olha só. Percebe que uma coisa vai trazendo a outra? E aí vem um puxãozinho de orelha para nós.
que diz assim, o verdadeiro espírita, que está lá no livro dos Espíritos, o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita os ensinamentos dados pelos Espíritos. Porque acreditar nas manifestações, tem um monte de gente. Eu estava, antes de vir para cá, assistindo um videozinho que chegou, essas coisas que estão aí no sensacionalismo das redes sociais, um podcast lá, entrevistando um menino que lê alma e lê aura. Falei, que bacana. Falei, coitado do menino, eu não devia nem estar falando para os outros que faz isso, porque daqui a pouco a vida dele vai estar um tormento. Mas acreditar nessas coisas, tem um monte de gente que acredita. Mas aproveitar o que os Espíritos falam, são poucos que fazem. De nada adianta crer se a crença não faz com que dê um passo adiante a via do progresso e não o torne melhor para o seu próximo. Esse é o objetivo básico da doutrina e do Evangelho também. O espírita é reconhecido pelo esforço que ele faz para a sua transformação moral e para vencer suas tendências para o mal ou suas más inclinações. Essas falas são de Allan Kardec. Tem uma pessoa que eu atendo no consultório que ela está começando a colocar o pé dentro da doutrina espírita, sabe quem é? Então ela se empolga, mas tem hora que ela vira para mim e fala, eu não concordo com certas coisas lá da doutrina, não. Tem uma coisa que Allan Kardec falou que eu não concordo muito, não. Falou, quando você desencarnar, filha, procura, ou senão você escreve um novo livro, porque tem gente que não concorda com a doutrina. Tem muita dissensão dentro da doutrina, porque está dizendo que a doutrina tinha que se modernizar. Por exemplo, aborto. Tem gente que não concorda, diz que o aborto tem que ter um pouco de maleabilidade. Eu falei assim, então não é aqui. Porque a doutrina espírita é muito clara. Aborto é crime. A não ser nos casos que a lei do homem ainda releve em alguns pontos, a gente sabe que a gente aceita, mas aborto é crime. Mas tem gente que está dizendo que não deveria ser, porque afinal de contas o mundo mudou. Eu falo, mas a doutrina espírita... mas então, a doutrina espírita tem que rever os conceitos. Eu falei, então tá. Daqui a 700 mil anos vão estar tentando entender a doutrina espírita. E o Evangelho de Jesus também. Né? Então vamos falar um pouco de renovação, para ver se eu consigo chegar. Eu tenho mais ou menos uns 25 minutos, vai dar. Eu vou pegar 2 momentos aqui para a gente agora ir para o chamado da renovação. Porque na realidade é um chamado de renovação. Nós vamos pegar Mateus 9, 16, 17, e em outro momento nós vamos pegar Mateus 5, 13 e 16, que aí já está lá no Sermão do Monte. Nós vamos pegar 2 momentos. O primeiro momento, a gente vai entender que o convite de Jesus é mais ou menos isso aqui, quando ele fala, olha, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura, o buraco vai ficar maior. Então aqui ele está dizendo que é necessário fazer o quê aqui? Veste nova. Não é remendo novo, é veste nova. Então ele está convidando a gente a colocar uma veste diferente. E no outro momento, na mesma passagem, Jesus diz assim, e ninguém põe vinho novo em odre velho. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, porque os odres que fala aqui, a gente pensa, aqui estão os vasos, esses jarros, mas na realidade os odres do vinho é aquelas coisas feitas de couro. Então ele consumia. Então ele diz aqui, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Então, para que a gente possa receber certas coisas, vamos colocar sobre o vinho novo, é necessário que eu renove o odre, meu interior, ou limpe o odre. Então ele está dizendo aqui de renovação, são essas propostas que Jesus estava fazendo desde lá, e que nesse momento que estamos transitando na humanidade é latente. Tanto que a gente coloca aqui, o Evangelho, para ser integralmente entendido e vivenciado, talvez por isso até ontem a gente não conseguia, requer rompimento com os antigos padrões comportamentais. Então, nesse momento que nós estamos entrando numa era nova da Terra, que já estamos aí, já está nos avizinhando para a gente entrar, é necessário novos padrões de comportamento.
que é assimilado aos longos das experiências reencarnatórias que nós acabamos de falar. Aqui representado pelos símbolos vestes velhas e odres novos. Tem coisas que não cabem mais. Eu tenho que rever os conceitos. Eu tenho que perceber coisas que eu ainda continuo fazendo na minha vida, no geral, que representa remendo. Que às vezes ainda está estragando o odre, e na hora que o vinho novo, porque ele está dizendo que ninguém coloca vinho novo em odre velho, ele está dizendo que o vinho novo, a gente não vai receber o vinho novo. Se a gente continuar sendo odre velho, a gente não recebe o vinho novo, é necessário que a gente faça isso. E ele fala que a renovação, nesse caso, é a transformação do homem velho, do odre velho, da roupa velha, carregado de tendências e erros seculares no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos de quê? Do Evangelho, do Divino Mestre, dentro e fora. Porque a gente quer mudar fora. A gente tem uma vontade de mudar o mundo inteiro, né? Mas se a gente conseguir só melhorar a gente, nós vamos fazer um serviço enorme. Porque nós não fomos convidados a mudar o mundo, nós fomos convidados a mudar a nós. E a nossa mudança serve de interferência na mudança do mundo. Porque somos células de um grande corpo, né? E então Jesus nos convida a uma proposta de renovação espiritual. Essa é a proposta. E aí está dizendo o quê? Que tipo de proposta? Aquisição de virtudes. Nós falamos agora há pouco, falta de generosidade, falta de gentileza, falta daquilo tudo lá. Aquilo tudo são virtudes, hoje esquecidas pela humanidade, de uma forma geral. Então ele está dizendo que através dessas virtudes, dessa aquisição de virtudes, a base do processo é a nossa base para a melhoria do ser humano. Então a gente tem que começar a pensar assim, o que eu estou fazendo do meu dia? Eu olhar para o lado e falar como eu tratei o Renato quando eu acordei. Se eu sou patrão, como eu trato meus empregados? Se eu sou um motorista, se eu sou um médico, se eu sou... Não importa o que eu seja. Como eu faço? Como eu ajo? Eu sou um odre velho? Será que o vinho novo entraria? Será que eu estou nessas bases da virtude? Isso é porque nós não vamos entrar nas bem-aventuranças, que é bem-aventurados os pobres de espíritos, que é no caso os humildes, aí vem os mansos, os pacíficos, puros de coração. Se a gente for pensar nisso, a gente fala, cara, eu estou no primeiro degrau da base da bem-aventurança. A gente está tentando ser humilde, né? A gente está tentando ser humilde. Isso aqui não é puxão de orelha não, gente, é nós. Eu estou falando de mim também, tá? Isso aqui... Não é coisa... É porque nós vamos esperar mais o quê? Um novo livro? Eu explico isso para as pessoas. Tem gente esperando um livro, uma psicografia de um livro novo. Eu falei, para falar o quê? Você imagina, Bel Bezerra de Menezes vai escrever um novo livro. Ele vai vir falar o quê contigo? A gente fica esperando a receita do bolo novo. Não tem bolo novo. Não tem bolo novo. E agora nós vamos entrar lá no Sermão da Montanha, aonde Jesus fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. Está lá em Mateus 5, 13 e 16. Ele diz assim, vós sois o sal da terra. Olha a afirmação de Jesus para nós. Falou para nós, está falando, está dizendo agora. Pode estar usando a minha fala da forma que quiser. Ele diz, vós sois o sal da terra. Isso é uma afirmativa. Ele está dizendo que somos o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, aí ele começa a mostrar qualidades do sal. Com que salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Eu vou, rapidamente, não vou entrar em detalhe, que isso aqui também dá uma palestra, só isso aqui dá uma palestra para a gente falar. Porque o sal naquela época lá, para você ter uma ideia, a palavra salário vem de sal. Porque o sal, muitos trabalhadores lá da época, naqueles momentos, recebiam como salário o sal, de tão valioso que o sal era naquele momento. Porque primeiro é o seguinte, não tinha geladeira, não tinha nada, e o sal era usado para conservar. Né? O sal tem, eu não vou entrar em detalhes agora, depois busquem lá, na época de Jesus, quais eram as utilidades do sal, que vocês vão ver a quantidade de utilidades do sal
naquela época, o valor do sal. E aqui está dizendo, para nada mais serve, se ele não serve para salgar, nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado aos homens, pelo seguinte, o sal que perdia o sabor naquela época, como quando chovia e os pisos eram de pedra, principalmente na subida dos castelos, alguma coisa, dos prédios, das coisas, eles jogavam o sal secava e virava como se fosse um piso para não escorregar. Só uma curiosidade. Mas leiam lá sobre o sal. E no mesmo momento ele diz, vós sois a luz do mundo. De novo ele afirma para nós, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Então dizendo que a luz, né? E ele coloca aqui, ó, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para que todos os que estão na casa possam receber a sua claridade. E aí ele faz um convite, brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, ele glorifique o vosso Pai que estás no céu. E aqui ele faz um chamado, as nossas boas obras não é para nós, as nossas boas obras é para Deus, que está no céu. Então aqui são duas chamadas que ele traz para a gente, dizendo que nós somos o sal da terra. E que nós somos a luz do mundo. E aí ele entra aqui, ó. Vamos começar aqui só rapidamente para a gente entrar. As características do sal da terra, segundo o Evangelho de Mateus, são apresentadas por Jesus como uma metáfora rica em significado para a missão e o comportamento dos seus seguidores. Isso aqui é uma mensagem do Cristo. Não é uma mensagem do Marquinhos. É uma mensagem do Cristo para nós. O sal serve para quê? Para preservação do bem, no nosso caso. Nós somos aqueles que devemos preservar o bem, conservar. É uma coisa do sal, conservar o alimento. Conservava o alimento lá, e hoje aqui, como sal da terra, a gente precisa fazer o quê? Preservação do bem. Dá sabor à vida. Quantas vezes a gente salga demais? Alguém aqui foi muito salgado hoje? E quantas vezes a gente não é insonso, não tem sabor nenhum. É aquela coisa neutra, não dá sabor a nada. Então dá sabor à vida. Percebe que tudo a gente juntando volta lá na gentileza, na gratidão, na generosidade, a gente vai trazendo de volta. Purificação e influência positiva. O sal também purifica. O sal era curado, usava lá como remédio para tratar as feridas, para secar. Muita gente aqui de vez em quando toma um banho de descarrego, né? Não é verdade? Tem uma sobrinha minha que cuida dos pés da gente, né? E ela tem uns de sal para a gente colocar os pés lá na água morna. Alguém já fez? Colocou relaxante com sal grosso. Percebe que o sal serve para isso também? Ser uma presença transformadora e visível no mundo. Esse é o sal que Jesus fala para nós. Em resumo, vamos entender porque ele fala que é ser sal da terra. Ser sal da terra significa ser um agente de preservação, sabor e purificação no mundo, vivendo de forma que reflita os valores do Evangelho, influenciando positivamente a sociedade e mantendo-se fiel à missão dada por Jesus. Esse é o sal. Esse é o sal da terra. E aí nós vamos para o outro lado agora. Vós sois a luz do mundo. Jesus compara os seus ensinamentos como a luz que afugenta as trevas. Ele sempre falou, daqui a pouco a gente vai ver isso aqui também. Por meio do esclarecimento, da orientação e do processo educativo, capazes de nos transformar para melhor, libertando-nos das lágrimas e das dores. A luz é o símbolo da consciência de si mesmo para discernir entre o bem e o mal, pelo correto uso do livre-arbítrio, situando o espírito na realidade em que se projeta, ou que se proteja. Isso porque somos lugar de transformação, renovação, fé, cura e evolução moral e espiritual. Aí vem aqui as questões que a gente chama. Estamos sendo sal da terra, da forma que Jesus pede? Será que nós estamos sendo a luz do mundo? Porque às vezes a gente tem vergonha, ou timidez, ou não quer, mas tem hora que a gente tem que falar. Uma das chamadas de atenção que Kardec traz no Livro dos Espíritos é que
isso nunca saiu da minha cabeça, e depois daquele dia eu falei, eu tenho que ser mais audacioso, é quando Kardec pergunta assim, por que o mal sobrepuja o bem na Terra? Isso é uma pergunta de Kardec aos espíritos. Por que o mal sobrepuja o bem na Terra? E os espíritos respondem, por timidez dos bons e audácia dos maus. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. E aí ele vem ainda, né, colocando, quando esses, e coloca entre aspas, os bons, forem tão audaciosos quanto os maus, a maldade sairá de fininho. Então a gente percebe que a gente é tímido, ou acanhado, ou não sei. E eu estou dizendo, não é para brigar com ninguém, não. É para chamar, dizer, vem cá, ou iluminar o caminho do outro. Aí a gente entra lá na generosidade. Como eu falei do vizinho do outro lá, que estava com lixo lá, ali faltou um pouco de sal, faltou um pouco de luz. Para qual lado? Para os dois. Então a gente começa a perceber o quanto a gente precisa fazer um trabalho. E olha que nós estamos fazendo, pegamos aqui 2 passagens, né? Remendo velho, remendo novo em pano velho, os odres velhos, a renovação, agora um convite de sal da terra e luz do mundo, né? E aí Jesus vem falar para nós, olha só, ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí a gente começa a entender. Deus é a luz do universo. Jesus se coloca aqui como a luz do mundo. Mas ele também disse que nós somos também a luz do mundo. Por quê? Porque nós temos a essência da luz. Nós somos a essência da luz. Então, por isso que o apelo dele, brilha a vossa luz. Aí a gente entra lá naquele princípio lá, do entendimento de Deus, porque eu sou filho de Deus, eu tenho em mim o quê? A essência do sal, de ser o sal, e eu tenho em mim a essência de ser a luz. E ele coloca aqui, porque segue ele, porque ele orienta como se iluminar, então ele coloca isso para a gente. E aqui ele continua dizendo, significa que Jesus é o exemplo máximo de amor, de sabedoria, conhecimento espiritual, que ilumina a jornada da humanidade rumo ao quê? A evolução, a esse processo de renovação que a gente precisa. Gente, a gente não escuta falar de Jesus. A gente não escuta falar de Deus ou alguma coisa. Ou se não fala, que outro dia eu escutei, mas eu falei, Jesus, espero que Deus não tenha ouvido. Porque os outros, nossa... Nem vou falar o que é, viu? Eu não vou repetir. Jesus trouxe as luzes do conhecimento superior. E a doutrina espírita veio corroborar com toda essa vastidão de luminosidade, porque quem conhece a doutrina espírita e ainda não está conseguindo nem que seja uma vela, pelo menos, não precisa ser uma luz igual essa aqui, né? Mas uma velinha, uma lâmpadazinha aí, né? A gente... tem alguma coisa errada, está na hora da gente parar. Então Jesus trouxe as luzes do conhecimento superior, ensinamentos que iluminariam a caminhada da humanidade rumo ao quê? Ao nosso progresso espiritual. Eu não vou ser pessimista aqui não, mas se a gente acha que não está bom, eu vou dizer que vai piorar um pouco. Então por que nós estamos trazendo essa fala, essa palestra? Porque nós, nesse momento de piorar, nós devemos ser luz. Nós devemos ser sal. Nós devemos ser esses que contribuem, porque já temos a visão e sabendo que essa piora não é catástrofe, não é nada demais, é simplesmente uma mudança de paradoxo, uma mudança de momento. Porque isso vai passar? Vai passar. Vai passar. E nós estamos trabalhando para isso. Esse é o nosso grande objetivo. E a Joana de Ângela, ainda no livro chamado Encontro com a Paz e a Saúde, né? A Joana de Ângela diz assim para a gente: ninguém pode deter o amanhecer. Então não adianta, esses que, né? Não adianta. Ninguém pode deter o amanhecer. Né? A gente pode fazer o que quiser, o dia vai amanhecer como todo dia amanhece. Da mesma forma, o progresso não pode ser detido. Se a gente quiser ajudar, ótimo. Se não quiser, não tem problema. O progresso vai existir. Porque os seres humanos que às vezes o postergam,
Percebe que já poderia estar mais um pouco, mas ainda a gente posterga, passam retomando o proscênio da matéria. Quer dizer, passam aqui retomando o proscênio da matéria, é o seguinte, nós vamos desencarnar. Vai nascer gente nova. A fim de crescerem emocional e espiritualmente, iluminando-se, iluminando o mundo, que lhes serve de colo, de mãe e de escola para aquisição da sabedoria. Isso aqui é maravilhoso, essa fala aqui. É maravilhoso. Tanto que essa imagem aqui, se a gente estava falando da imagem, eu falei assim, essa é a imagem. Esse caminho que a gente precisa percorrer. Entendendo que esse é o momento do cristão. Esse é o momento de Pedro. Quando Jesus chega a Pedro, que eu falei isso aqui, eu acho, na minha última palestra, e vou falar aqui porque eu guardei para esse momento. Quando Jesus chega a Pedro e diz, Pedro, antes que o galo cante. Vamos entender isso aqui. A gente não tem mais galo cantando, né? Mas o que era o galo cantar? O que significava? Que o dia estava amanhecendo. Hoje não canta mais, né? Não tem galo para cantar, né? Às vezes no interiorzinho aí, na rocinha, tem. Mas ele diz, antes que o galo cante, quer dizer, antes de amanhecer. E esse amanhecer que Jesus falava do Cristo é o amanhecer da vida nova, do processo novo de Pedro. Ele diz, antes que amanheça para você o dia, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, com a presunção que ainda muitos de nós carregamos, o que disse para Jesus? Eu, Senhor? De forma nenhuma. Quem sabe se fosse Mateus, Marcos, João, mas logo eu, Senhor. E o que acontece? Jesus, entendendo a fragilidade, sorriu e deixou. E Pedro, depois que negou, que percebeu, que sofreu, que entendeu o processo, quando Jesus retorna, ressurrecto e vivo no 3º dia, que foi o momento da Páscoa agora, que é um momento de renovação, não é um momento de martírio, é um momento de mostrar que a vida continua mesmo. Pedro se torna realmente o sal da terra e a luz do mundo e vira a pedra angular da igreja. Tanto que quando, lá no momento futuro de Pedro, quando ele é condenado à morte da mesma forma, para ser crucificado, ele disse, só se for de cabeça para baixo que eu não mereço ser crucificado como mestre. E nós não estamos aqui falando porque a gente vai morrer crucificado, porque não tem mais essa cruz. Nós estamos aqui mais do que nunca simplesmente para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo, começando por nós, ajudando todos aqueles que estão transitando nesse momento. Porque está na hora da gente amanhecer para a nossa visão, para o nosso momento, para não negar de novo Jesus. Não tem mais motivo para negar. É um motivo de acreditar, de consolar, de reviver, de trabalhar, de se colocar nessa condição, né, de trabalhador mesmo da vida. Não é para ganhar crachá, não é para ir para tal lugar ou para tal coisa. Não, é simplesmente por ser, para ajudar. Aí, para vocês entenderem que as lições e que as mensagens e que os chamados não vêm simplesmente só através de livros espíritas, de doutrina espírita, eu trouxe aqui para a gente encerrar de uma música lá de trás. Eu não vou cantar em respeito ao ouvido de vocês, né? Claramente. Mas uma música que representa quase tudo que nós falamos aqui hoje. Eu falei, gente, o que é isso? Eu tenho que levar. Essa música é o Sal da Terra, do Beto Guedes. Essa música foi feita lá em 1981. E ela diz assim, anda, olha só, vamos interpretar rapidamente aqui para a gente ir encerrando. Anda, quando eu viro para você, Renato, diz, Renato, anda. Quer dizer, vamos embora, já está na hora, vamos lá. Quero te dizer nenhum segredo. Ué, nenhum segredo, não tem segredo. Tem segredo? Não tem segredo. Falo desse chão da nossa casa, vem que está na hora de arrumar. E aqui tem duplo sentido, o chão da nossa casa é o meu chão, da minha casa mental, e o chão da casa que eu piso, da terra. Tempo, quero viver mais 200 anos, olha a eternidade aí, olha a reencarnação do processo. Quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Esse trabalho nosso. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor.
A felicidade mora ao lado. E quem não é tolo pode ver. A paz na terra. O pé na terra. A paz na terra. O sal da terra. Aí ele diz assim ainda: terra, és o mais bonito dos planetas, estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã Joana acabou de falar isso aqui, é o nosso colo. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos, tu que és o homem, a maçã, a luz, o processo. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Isso aqui é lindo. Recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois. Eu sou analista, né, gente? Então eu analiso isso tudo. Quem vem depois? Quem é que vem depois? Eu. Você. E todos aqueles que vierem também. Deixa nascer o amor. Deixa fluir o amor. Deixa crescer o amor. Deixa viver o amor. O sal da terra. Renovar é preciso. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Eu gostaria de falar um pouco sobre um trabalho que a gente já vem fazendo. Deixa eu ver aqui. Junto à União Espírita Mineira e a AME e também todo o grupo de trabalho da área de atendimento espiritual da Fundação Espírita, na realidade da Federação Espírita Brasileira de uma forma geral, onde a gente tem uma campanha sobre a questão do vencer na vida e viver. O que vem a ser isso? Alguns talvez já saibam do que realmente isso significa, e outros talvez já tenham visto em outras falas minhas aqui eu falar a respeito disso. Na realidade, essa campanha de vencer na vida e viver é uma campanha sobre a questão da prevenção do suicídio. Eu faço parte do Centro de Valorização da Vida, não só na questão da doutrina espírita, mas também na minha área, que é a área de comportamento, né? Que eu sou psicanalista, então eu também faço essa parte também. Então, nós nos colocamos numa situação de que toda palestra nossa, não só minha, mas todos aqueles que fazem parte desse GT de valorização da vida, a gente venha falar um pouco rapidamente sobre a questão do suicídio. Por quê? Porque nós achamos que o suicídio, eu não sei se tem alguém passando por isso aqui, se tiver eu já me deixo à disposição para a gente conversar, para falar, mas o suicídio hoje é uma coisa muito comum e a gente só não percebe isso. Eu vou entrar em alguns detalhes aqui para que a gente possa entender. Então, nós precisamos falar sobre suicídio, sobre a prevenção do suicídio e falar um pouco sobre a questão das doenças mentais, que hoje assolam a nossa humanidade. E para isso, nessa campanha de valorização da vida, nós iniciamos aqui com uma questão colocada por Kardec lá em 1862, na Viagem Espírita, que diz assim: coloco em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio e detê-lo talvez do abismo do crime. E olha que isso aqui foi lá em 1862 e Kardec já estava nos alertando sobre essa condição. Então vamos falar um pouco aqui sobre o que está acontecendo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse número aqui é do ano retrasado, tá? A gente já passou mais de 1 milhão de suicídios por ano. A gente não tem essa noção, porque na realidade não pode ser divulgado de uma forma ampla. A gente está falando isso aqui dentro de uma condição. Então vocês imaginam bem, 1 milhão de pessoas por ano hoje estão tirando as suas vidas. É um número que, se a gente for parar para pensar, nem a pandemia matou essas pessoas na época aqui no Brasil. Então a gente começa a entender que 1 a cada 100 mortes tem como causa o suicídio. É um número que alarma a gente, né?
A mesma pesquisa aponta que para cada morte por suicídio ocorre em média outras 20 tentativas de praticar. Que graças a Deus não logram, porque senão esse número seria multiplicado por 20. Então aqui nós temos duas situações. Nós temos a questão do auxílio para aquelas famílias talvez que perderam aqueles que fizeram, e o auxílio para aqueles que não fizeram, tanto para eles quanto também para as famílias que precisam estar sendo atendidas. Porque, na realidade, o suicídio não é uma coisa assim que eu saio daqui agora e digo que vou suicidar. Isso é uma coisa que vem sendo... né, a pessoa que logra um suicídio, ele já está ensaiando esse processo há muito tempo. E por que nós estamos divulgando isso nas casas espíritas antes de iniciarmos as nossas falas? Porque nós precisamos ser agentes. Nós precisamos ser os agentes nas nossas famílias, com os nossos amigos, com as pessoas que, mesmo que sejam vizinhos, alguma coisa, que a gente tente fazer alguma coisa, orientar, encaminhar, né? Hoje, dentro da doutrina espírita, dentro da própria FEB, nós temos um atendimento, nós temos um 0800, depois eu vou estar passando um material para o Renato, para que ele possa colocar aqui para divulgar. Nós temos um 0800, nós temos um chat de atendimento, temos e-mail de atendimento, né? E também, se vocês tiverem alguma pessoa que está precisando de um amparo nesse sentido, antes eu conversei um pouco com o Renato, a Casa Espírita tem um atendimento fraterno para auxiliar, né? E a gente pergunta, o suicídio pode ser prevenido? E a Organização Mundial da Saúde nos responde, 90% dos casos de suicídios poderiam ser prevenidos. O pensamento de que quem quer se matar se mata mesmo é um mito, pois, na realidade, o indivíduo com a intenção de tirar a própria vida não quer verdadeiramente morrer, mas não vê outra alternativa para dar fim ao profundo sofrimento vivido internamente que não seja a morte. Eu não trabalho tanto hoje diretamente com suicídio, mas até antes da pandemia eu só trabalhava com trauma. Eu recebia pelo menos durante a semana 2, 3 pessoas que tiveram tentativa de suicídio. E hoje eu trato o suicídio, mas pela campanha que a gente faz de trabalho. No consultório nem tanto, porque eu trabalho hoje com uma outra linha, mas é o seguinte, não deixo de atender, não é isso. Não deixo de atender, né? E me deixo à disposição de vocês, depois o Renato tem meu contato, se alguém precisar, eu abro mão de qualquer coisa para poder atender uma pessoa, tá? E aqui ele diz que ela dá sinais da sua intenção e poderá pedir ajuda de forma direta ou indireta, mais comumente por meio de diferentes avisos. Esses avisos são milhões. E a gente às vezes não escuta a pessoa, você vai ver, você vai sentir minha falta, uma hora, sabe? Ele fica dando aquelas questões que a gente não presta atenção. Não vou entrar em detalhe agora, porque senão eu não falo. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção na palestra que eu trouxe, porque toda palestra que eu estou fazendo, eu estou tentando trazer um pouco para a nossa visão em relação a isso daqui. E aí eu vou trazer aqui uma fala da Ivone da Amaral Pereira, no livro Memórias do Suicida, que ela diz assim: nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Agora, aqui não é só para o suicida, é para todos nós. Não é para quem nem está com intenção, mas para todos nós. Nós temos que, mais do que nunca, começarmos a entender um pouco de nós mesmos. Sabe por quê? Porque a doença mental está batendo na porta de todo mundo. Hoje, 3 bilhões de pessoas são diagnosticadas com alguma doença mental. Então, quer dizer, nós temos 8 bilhões, 7,800, mas vamos colocar 8 bilhões, então a cada 8 pessoas, 3 pessoas estão com problema mental, com uma doença mental qualquer, que seja ansiedade, uma depressão, um processo que a gente tem hoje, tem tantos nomes que eu não gosto de ficar criando nomenclaturas. Por exemplo, ontem teve uma notícia que, eu vou falar isso aqui sem problema, não é com o objetivo de fazer propaganda, é para a gente entender. O Tite, que é o técnico de seleção brasileira, tal, ele rejeitou a proposta do time do Corinthians para ser técnico e está tratando uma tentativa de suicídio na família e ele está com uma depressão profunda. E então a gente entende que, olha só, financeiramente ele não tem problema,
né? Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem um nome. Então, ela não, hoje a gente fala que a doença mental não escolhe, nem bate porta. Mas a gente precisa trabalhar. Então, será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos. Aí a doutrina entra aqui com todo o processo. De onde viemos e para onde iremos, a fim de que nos convençamos do valor da nossa própria personalidade e a sua elevação moral, nos dediquemos devotando a nós próprios toda a consideração e o máximo apreço. O recado da Ivone Amaral Pereira aqui no Memórias do Suicida é um recado para todos nós, dizendo: nós precisamos cuidar de nós.